e deixar um oi com eles aqui para a gente começar também. Prontinho? Creio que estamos ao vivo aqui no YouTube também. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em Teologia Pastoral, certificada em Hebraico, Contexto e Cultura Judaica do Antigo Testamento e cursando aí psicanálise clínica, o que tem aberto os meus olhos muito para olhar para nós mesmos, olhar para esses personagens da Bíblia de uma forma única, singular, diferente, tá? E a gente vai falar hoje sobre esses heróis da fé. Não quero demorar muito com esse tema aqui, a gente vai falar rapidinho sobre isso. Os heróis da fé, né? Quem aí não aprendeu na escola dominical, sei lá onde nós passamos a nossa infância aprendendo catecismo, mas aprendemos que existem homens e mulheres heróis da fé. Se a gente procurar hoje na teologia, tem até livros que falam sobre isso, os heróis da fé, como isso afeta a forma como nós vivemos o nosso cristianismo, a nossa fé. Para vocês que estão aqui no YouTube, um bom dia para vocês, deixa aí o nome de vocês, de onde vocês estão me vendo neste momento, estamos ao vivo. E para vocês também aqui no Instagram, deixa um oi aí para mim, compartilha as nossas lives, é muito bom, né? Muito bom mesmo ter vocês aqui comigo para falar esse tema que não vai terminar hoje. Hoje a gente já vai começar esse tema, só começando os heróis da fé. Esses heróis, como olhar para eles pode afetar o nosso dia a dia. O herói, então, é aquele que é inatingível. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante essa live. Lá no finalzinho a gente vai fazer um fechamento muito bom, que a gente vai trazer isso tudo para o nosso contexto. Muito interessante isso. Temos então o nosso herói. O que é? Aquele que é, ao nosso ver, ao nosso olhar, aquele que é impossível atingir. A fé de Abraão. Impossível. A paciência de Jó. Impossível. Então, quando a gente olha esses homens, a gente pensa, será que nós vamos conseguir? Então, o que é o herói? O herói é o nosso modelo a seguir. Por exemplo, Davi matou o gigante. Um exemplo. Uma pedra com pouco recurso. Um exemplo a seguir, um herói. Elias orou e fogo do céu caiu, consumiu água. Então esse é o herói. Já falamos de Abraão, né? Aquele que tem a fé invejável, que nós olhamos e falamos, meu Deus, como é possível alguém fazer isso? Levar o próprio filho para um lugar de sacrifício e esperar que Deus o ressuscite. Então esse é o herói. E tem Jacó também. Jacó, aquele que luta com anjo. Anjo ali com a letra maiúscula. Algumas pessoas dizem ser uma teofania de Deus. Anota aí. Outras dizem ser a cristofania, ou seja, o próprio Cristo que estava lutando com Jacó. Olha que interessante essa visão da teologia sobre isso. Mas o nosso tema hoje é: todo herói tem um ponto fraco. Nós não vamos falar sobre isso hoje, mas vamos falar
desses homens. E mulheres, irmã Luciana, temos também, temos Ana. Todo congresso de mulheres, nós temos algumas mulheres para citar. Temos Ana, Maria, mãe de Jesus, Isabel, profetisas, mulheres de Deus. Nunca pegamos aquelas que são fora, né, que estão fora do nosso padrão moral. Nunca vamos abrir um congresso dizendo aprendendo com Jezabel. Não dá. Não é bem assim que funciona, mas nós temos congresso aprendendo com Ana. Será que Ana tem todo esse padrão de perfeição assim? Será que Ana tem mesmo esse padrão de perfeição? Então a nossa lista vai só aumentando de homens e mulheres na Sagrada Escritura, homens e mulheres que desde cedo nós ouvimos que são pessoas poderosas, poderosas em suas palavras, em suas ações, e são inatingíveis, difícil de alcançar o padrão de Ana em fé, em oração. A mulher de Provérbios 31, né? Impossível a gente alcançar aquele padrão. Mas será que eles estão ali para ser um padrão para nós? Existe um conflito aqui, eu vou já entrar nesse conflito, que a nossa live vai ser bem rapidinha. Existe um conflito. Conflito. Os pregadores atuais, a maioria deles, consciente ou inconsciente, dizem. Aí eu vou entrar no conflito, não é a crítica, é um conflito. Veja bem, conflito. Deus me ouviu naquele dia e Deus levou alguém naquele hotel e eu orei. Levanta a mão aí quem é que já ouviu esse tipo de mensagem. Deus me livrou. Deus é meu amigo. Existe um conflito aí, irmã Luciana? Existe. Tá? Porque é como se você ouvisse alguém validando essa teoria do herói, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, que é o herói, sobre a própria vida. Eu sou aquele que Deus ouve, eu sou o escolhido, querido de Deus, eu oro e Deus faz. Então existe essa validação do herói sobre si mesmo em muitas mensagens hoje. A validação de dizer eu. Existe algum perigo nisso, irmã Luciana, de eu dizer que um testemunho? Não estou dizendo nesse sentido. Eu estou dizendo de fazer disso o centro do seu ministério. Porque a partir daí vai surgir a capa de celular ungida. A partir daí vai surgir a caneta que eu usei, que vai abrir as portas para você também. A partir daí vai ter o óculos que faz você enxergar além do impossível, porque a mente humana é muito criativa. A partir do momento que eu valido sobre mim que tudo aquilo que eu tocar vira ouro, ou tudo aquilo que eu tocar é ungido, é capaz de solucionar o seu problema lá na sua casa, tem um perigo aí. Nós anulamos o que a Bíblia não anula, que é
a nossa natureza humana. A nossa natureza humana. Existe algum perigo nisso? Sim, existe. E durante esses dias aqui eu vou trazer, próximo vai ser Jó, eu vou trazer aqui alguns heróis da fé e mostrar de uma maneira bem respeitosa e dentro dos parâmetros bíblicos sempre. Eu vou trazer aqui alguns heróis da Bíblia e as suas frustrações, as suas doenças mentais. Tem um post que eu coloquei no Instagram, se você não viu. A doença mental do rei Saul. Inclusive, que tá virando um curso que eu vou ministrar ao vivo e online para os alunos. Vão ser 5 dias, 2 horas mais ou menos, 1h30, 2 horas por dia, a partir do dia 6 de novembro. Então, essa semana e a outra semana, até o dia 5, vão estar abertas as inscrições, tá? Vai ser um valor bem facilitado, tá? R$ 125. E a gente vai estudar sobre o rei Saul e a doença crônica do rei Saul, que a Bíblia não esconde, e como solucionar isso. Então, estou fazendo aqui uma breve introdução para nós do perigo de trazer sobre si, validar a teoria do herói sobre si. Quando você é liderança, ei, pregador do evangelho, quando você cuida de células, tire o holofote de cima de você e jogue o holofote em Cristo. O apóstolo Pedro, quando estava andando com Jesus, Jesus, eu mato e morro por ti. Jesus, olha, Pedro, tem uma natureza humana aí. Tem uma natureza humana aí. E hoje mesmo você me negará. Pesado. Então o nosso herói, Pedro, tem medo? Nega? Foge de situações? Isso mesmo. Tem uma historinha, tá? Sobre um homem de Deus que ele estava orando e se consagrando, se separou ali, foi orar, se consagrar. E aí, nesse momento de consagração, veio o inimigo. O inimigo ofereceu para ele riquezas, ele negou. Mostrou para ele ali a promiscuidade, ele negou. Comidas fartas para ele, estava em jejum, ele negou. E de repente Satanás diz: olha, eu estou vencido, você é uma pessoa forte, hein? Negou tudo. E de repente ele diz: eu sou bom mesmo. Satanás vira e fala: ó, te peguei pelo orgulho. Existem pecados aqui, pecados que são fáceis da gente lidar com ele, não fáceis, mas são visíveis. A gente desvia, a gente foge, a gente bloqueia. Oi, Elvis. Mas existe numa camada mais profunda, existem os pecados escondidos. Orgulho. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Provérbios 16:18. O orgulho precede a destruição. Se a gente quebrar isso, se a gente traduzir esse Provérbios 16:18 lá no hebraico, orgulho aqui é a mesma palavra para inchaço.
inchaço, ser além da medida. O orgulho vem antes da destruição. Sabe o que é destruição aqui? É quebrar um osso. É ruptura. Nós temos a nossa humanidade. Quando Deus fala com os profetas, e um deles em particular, ele diz: "Sê tu homem". Deus não nos chamou para ser deuses. Sê tu homem. Seja honesto com você mesmo. Você venceu. Não. Te peguei pelo orgulho. O orgulho precede a queda. Então vamos lá. O que é um herói? Nosso tema de hoje. O que é um herói? Então é o conceito aprendido desde criança. O herói não é o super-herói. Vamos diferenciar aqui. Super-herói, o que é? O super-homem, Mulher Maravilha, que eles têm poderes extraordinários. Ele voa. A Mulher Maravilha tem lá as suas lutas assim esplêndidas, né? Isso é super-herói, é fictício. Mas o herói, facilmente a gente se apega ao herói, tá? A Bíblia mostra homens e pessoas que a gente coloca nesse patamar de herói. Nesse patamar de herói, tá? Eles são aquele peso de excelência que nós buscamos para a nossa vida. Nós não queremos ser, nós mulheres, a Mulher Maravilha. A gente não vai fazer um congresso e colocar lá o culto da Mulher Maravilha. Apesar que a igreja hoje tá tão eclética, né? Vamos dizer assim, que não é difícil. Mas a gente vai colocar lá, seja como Ana, o nosso exemplo aqui. É a nossa heroína. É aquela que nós queremos ser, o peso de excelência. A medida exata da excelência. Ana. Então ela, nós queremos, tá? Um herói é uma pessoa que demonstra comprometimento com a moral, independente dos obstáculos ou das consequências. Exemplo, Ana foi orar no templo, onde nem poderia estar e nem fazer aquela oração em público ali, tinha vários problemas ali por ser mulher naquela época. Então ela, você não pode, você tá bêbada. Não, meu Senhor, estou orando. Então ela fez o que é certo, em comprometimento aí, independente do obstáculo da consequência. Possui inteligência, possui força e coragem. Tudo isso a gente quer para a nossa vida. Então nós temos Davi, força, inteligência, coragem, são os heróis. São nosso padrão, nosso peso de excelência. Não são super-heróis, né? Sobre isso que a gente vai falar durante esses dias aqui. Então essas pessoas que são os heróis na Bíblia, eles têm sim uma dedicação inabalável, prioridade de defesa do bem, ou do que é bom, ou de fazer o que é certo, e coragem diante da adversidade. Coragem. Coragem, acho que para mim é um ponto que me chama muita atenção. Coragem. Eles são os protagonistas da história. Nós temos Elias, com muita coragem, Davi, Abraão, tá? E às vezes, muitas vezes e facilmente, qual que é o problema de se colocar como herói? É que facilmente quem tá do outro lado ou sentado e você na tribuna, facilmente você vai ser o ídolo daquelas pessoas. As pessoas vão idealizar, vão querer ser como você. Nossa, eu queria tanto ser como a pastora Maria, porque a pastora Maria, na hora que eu tenho uma dor de cabeça, eu ligo para ela, pode ser 3 da manhã, a pastora Maria prega, ora e Deus me cura. E você?
Que dia que você vai ter compromisso com a oração? Então a gente coloca, e tudo que a Maria disser para você, você vai acatar, porque você coloca a Maria acima da média. Ela já não é mais uma pessoa normal para você, ela passa a ser uma heroína. Aquele modelo, aquele peso de excelência. Às vezes não damos para os nossos filhos e para os nossos amigos aquilo que a gente entrega em mesas para os pastores. Por quê? Porque nós idealizamos eles como heróis e até mesmo porque eles se colocam assim. Existe perigo nisso? Mais uma vez, existe, tá? Existe. Dentro do cinema, nós temos um herói, Indiana Jones. Eu gosto de assistir os filmes de Indiana Jones pela coragem, pela inteligência. Ele decifra, ele busca, ele vence os obstáculos. Isso é um modelo de excelência, você entende? E quando eu, como pregador do evangelho, ministro, servo dos servos, aquele a qual Deus vai cobrar, que é uma função complicada, eu me colocar acima como herói, eu começo a ter os membros da igreja como subordinados. E a Bíblia fala que aquele que pastoreia, ele está na posição de servo. Opa! Tem alguma coisa errada. Servo? Servo. Tá? Servo. Davi, um herói por excelência na Sagrada Escritura. O que nós queremos aprender com Davi? Muita coisa. No Davi, eu quero ser como Zaqueu, tem a canção, eu quero ser como Davi. E na hora que Davi tem o seu pecado sexual, moral, quando ele manda matar um homem inocente para satisfazer os desejos da sua carne, nós queremos ser como Davi? Todo herói tem um ponto fraco. Tá? Sobre isso a gente vai falar essa semana. Todo herói. Existe algum perigo em me colocar ou ver o outro, ou pastor, ou líder, ou pregador, ou a missionária, ou a mulher de oração, ou o irmão da live que profetiza? Existe algum perigo nisso? Sim. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Porque nós somos seres humanos. E acreditar, de certa forma, que nós somos heróis, acima da média, nos exaltar demais, exaltar o nosso ego de maneira exacerbada, traz prejuízos. Por quê? Para você mesmo. Porque você vai querer ser forte o tempo todo. Você vai querer aguentar firme o tempo todo. Não queira ser forte o tempo todo. Nós não aguentamos. Não dá. Não estou dizendo para cair na tentação e pecar, não. Estou dizendo a pressão. Divida cargas, faça como Moisés, aprenda com o nosso herói aí, Moisés. Divida suas cargas, é pesado demais, entenda que você é ser humano. Outro ponto que a gente vai tratar durante a semana, já finalizando aqui, né, partindo para a nossa reta final. A nossa vida adulta, ela é feita dos retalhos da nossa infância. Irmã Luciana, misericórdia, minha infância não foi tão boa assim. Pois é. A nossa vida adulta reflete como um espelho quebrado a nossa infância. Nós somos aquela menininha que fica, eu sou
aquela menina que ficava em casa, sozinha, que com medo se escondia debaixo da cortina, porque não tinha ninguém em casa, e dormia no chão, debaixo da cortina, com medo de dormir no quarto, porque a janela não fechava direito. Eu continuo sendo essa menina que dormia lá no chão esperando alguém chegar em casa. Com 9, 10 anos, 8 anos. Eu sou ainda os fragmentos, os retalhos daquela menina que ia para a escola sem cuidados, porque não tinha ninguém para orientar. Todo mundo ocupado demais. Nós somos os fragmentos, os retalhos da nossa infância. E isso reflete diretamente no nosso ministério, em quem somos e também na vida desses homens aqui. A gente vai ver isso na vida de Saul, como eu falei para vocês. A vida de Saul é tremenda, a gente olhar para a vida de Saul e perceber que os erros dele estavam ligados a algum gatilho, alguma coisa mal resolvida lá na infância, quem sabe, tá? A nossa vida são retalhos, tá? Toda dor, eu ouvi essa frase essa semana. Toda dor. Deixa eu ver que anotei aqui, ó. Toda dor é um recado que ninguém ouvia. Anote aí. Toda dor é um recado que ninguém ouvia. Somos seres humanos. Eu falei com a minha filha ontem, a gente estava conversando ali, tomando café. Falei, filha, a falta de uma mãe afeta muito a vida de uma criança. Gera traumas, a negligência de uma mãe e de um pai gera traumas em uma criança. O exagero de mãe gera traumas piores. Homens e mulheres infantilizados, e alguns deles personagens e heróis da fé na Bíblia, onde nós vemos que eles não cresceram, não têm maturidade e estrutura, não tiveram maturidade e estrutura para suportar. A falta de mãe é ruim, excesso de mãe é pior ainda. É pior ainda. Crie seus filhos para serem autônomos. E a gente vai falar sobre isso no dia 6 de novembro, lá no nosso curso que eu coloquei lá nos stories, tá? Já tá aberto as vagas, já tá disponível. Eu vou deixar aberto até o dia 5, né? Dia 6 a gente entra, os alunos vão estar ao vivo comigo pelo Google Meet. Vocês vão ter acesso às aulas depois. E a gente vai falar sobre esses temas aqui. Saul, o rei que precisava de terapia. Que isso, irmã Luciana? Saul, o rei que precisava de terapia. Esse é o nome do nosso curso, tá? Então lembre que os fragmentos da nossa infância fez quem nós somos hoje. Se não foi bom, poderia ter sido pior. Se cuide. Cuide das suas emoções também. Nós somos tricotômicos. Corpo, alma e espírito. Deus soprou em nós o fôlego de vida, o nefesh, que é a alma. O que é a alma? É psique, emoções. Não queira ser forte o tempo todo. Não queira ser herói o tempo todo. Divida cargas. Então essa é a nossa live de hoje, exatamente 30 minutinhos, para não cansar vocês.
A próxima live não sei quando é, talvez amanhã, se eu me programar aqui, ou na sexta-feira ou sábado eu digo para vocês. Como saber as próximas lives? Pelo YouTube, ativando ali o sininho, colocar todas as notificações que você vai receber. E aqui no Instagram, você também acionando ali as notificações, tá? Parte 2 da nossa aula vai ser Jó. Jó e seus desafios. O nosso herói, Jó, e os desafios. Jó e seus desafios. Em breve, tá? Eu aviso vocês os horários. O texto de hoje foi Provérbios 16, 18. O orgulho precede a destruição. A arrogância precede a queda. Orgulho no hebraico é inchaço, aquilo que não é verdadeiro. E destruição é quebrar um osso, fratura grave. Vamos nos abster disso, né? Deus, ele orgulho, Deus abomina o orgulho. Então é isso. Deixa eu terminar aqui. Dizendo para vocês: mantenham-se firmes em Cristo. Você que é pregador do Evangelho, se cuide, se trate, busque ajuda em oração, em Deus e também com as pessoas certas para ajudarem você. Não queira ser herói, não queira ser forte, não vou nem usar herói, não queira ser forte o tempo todo. Nós somos seres humanos e é assim que Deus nos chamou. Deus soprou em nós o nefesh da vida. Nefesh é psique, emoções, tá? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. É sobre isso, eu vou deixar salvo aqui no YouTube, vou deixar salvo também aqui no Instagram. Deus abençoe a vida de vocês, compartilhe e o link do curso vou colocar aqui embaixo no YouTube e já tá aqui também nos stories do meu Instagram. Deus abençoe vocês. Pronto, já encerrei ali. E vocês estão bem caladinhos aqui hoje, nem me escreveu nada aqui. Mas é isso. Sempre que eu puder, eu vou estar trazendo para vocês coisas que Deus tem acrescentado, tá? Deus tem acrescentado. É bom dizer isso, que Deus tem acrescentado na nossa vida. Deus, ele é bom. Deixa eu salvar aqui, senão se perde. Deus tem acrescentado na nossa vida. Deus, ele... Quando a gente pensa que chegou... fala, tá bom, aqui tá bom, tá confortável, né? Assim como Elias, né? A gente falou sobre ele. Tá confortável, já fiz o que precisava fazer. Aí vem Deus e diz, come e bebe, porque nós temos uma jornada pela frente. Come e bebe, porque tem muita estrada pela frente, tá? Que Deus te abençoe rica e abundante.